E a gente está aqui no último podcast desse congresso, 21º Congresso Cearense de Odontologia, 7º Congresso Internacional de Odontologia no Ceará. Gente, eu tô assim, a Casa de Vidro ficou rodeada de fãs, porque eu estou com uma celebrity odontológica. Gente, além de ser celebridade, é bonito. As meninas aqui, ó, tá vendo só? É novo, é um menino. E veio pra cá pra nos ensinar o que há de melhor na odontologia estética. Eu quero avisar vocês, a gente está no último dia, são 6h15 da tarde. Ele tem força porque ele acabou de terminar a aula. E, professor, eu quero lhe agradecer muito a empatia de ter aceitado vir no nosso podcast. Eu fico com dó de não ter entrevistado o Dr. Boni. Mande esse recado para ele, Thiago. Pode deixar, eu vou xingar. Pode xingar, pode xingar. Eu também fico com muita dó de não ter... Eu sei que o Hirata, infelizmente, não dá para andar 5 passos sem ninguém tá em cima dele. Eu fico imaginando... Né? O japonês se você tá me chamando de celebridade, eu não sei o que ele é. Ele pelo amor de assim, Deus. Na minha frente. E aí eu disse, meu Deus, ele tá correndo, porque ele precisa andar, né? Difícil, Exato. Muito difícil. Eu não sei como vocês constroem um negócio desse. Como é que acontece um negócio desse, né? Eu fico pensando, como é que as coisas se transformam desse jeito? O que vocês estão fazendo, gente? O que é esse acontecimento que vocês viram? Parece cantor sertanejo. Cara, eu não sei te responder isso, cara. De repente você chega no congresso e fala, pode tirar. Isso aconteceu. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Isso, parabéns pelo uma evento honra. maravilhoso. Cara, que feira demais. Incrível. Com pessoa de... Cearense Vocês arrasa, são hein? puta energia, cara. 7.500 inscritos. Cara, do É porque você não caralho. foi no happy hour, mas você vai. Eu vou hoje. Eu já tô. Isso aqui não é água, tá? Cara, isso aqui é sensacional. Que energia boa, cara. Que povo lindo. Que puta Verdade. delícia, cara. Marcelo, Sensacional. eu quero dizer pra você que esse é um congresso do Norte e Nordeste. Eu sou do Norte, eu sou do Amapá. Talvez você nunca vá lá. Nunca fui. Mas eu sou eu da nunca Amazônia. digo não. Então, tudo bem, tudo certo. Não tem problema não. A gente segue você no Instagram e vê as coisas que você faz. É incrível como vocês dessa nova geração. Eu digo vocês porque eu sou da década de 70, me formei na década de 90, nem sei que ano você entrou na universidade, mais ou menos. Em 2001. Em 2000. Então já entrou na época da internet. Ah, já. E para quem é mais velho, é mais difícil engajar. E como vocês se superaram, eu fico admirada de como vocês transformaram a nossa profissão nessa coisa maravilhosa que é hoje de informação digital, de tudo que a gente tem que sentar a bunda e aprender mesmo. Então, você sabe que essa coisa você acabou de falar, né, da internet. Eu tomei um susto, primeira vez que eu fui no CIOSP, e a gente chegou lá e veio uma pessoa e eu simplesmente colocava o meu material no Instagram. Só. Eu nunca tinha dado uma aula, nem nada. E de repente alguém veio falar assim, eu posso tirar uma foto com você? Eu olhei e falei, mas por quê? Ela falou, não, porque eu admiro o seu trabalho. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu falei, cara, isso aqui, que coisa louca, né? As pessoas começam a te seguir e elas começam a usar você como referência profissional e sem eu ter percebido o poder do negócio. Eu falei, cara, isso aqui é interessante, né? E aí você começa porque a princípio o meu Instagram ele era voltado para o nicho do paciente. Então a minha página ela era focada para o paciente. Eu tinha o intuito de trazer o meu paciente para dentro do consultório. E aí eu via e comecei a ver que comecei a trazer dentistas para dentro da página e essas pessoas começaram a me seguir. Aí começou a coisa do compartilhar. Sim. Né? Pô, você pode compartilhar o que você faz? Você pode dar uma aula? Você pode fazer... E aí eu comecei a... Você pode explicar os processos? E aí eu comecei a aceitar um convite ou outro. Era bem enferrujado, o meu irmão já estava dando aula. Imagina, se você acha que você era enferrujado, eu nem digo o que eu sou. E aí eu comecei a compartilhar, eu comecei a aceitar alguns convites e a coisa foi andando e a gente realmente pegou uma fase da internet que precisava, na verdade, tinha que Mas usar. começou no Instagram? Começou no Instagram, porque na verdade eu só uso Instagram. Pois é, eu só gosto de Eu não ver uso mais Instagram. nada. Esse Facebook não é uma coisa. Agora, Marcelo, me conta assim, como foi sua formação? Começou quando?
Como foi que você começou a ter ideias legais para postar no Instagram? Como é que começou esse processo de formação de você, Marcelo Giordani? Eu sou bucomaxilo. Jura? Trabalhei 10 anos da minha vida com cirurgia ortognática e cirurgia oral menor. Jura? E aí... Não dizia nunca. É. É que hoje você não parece mais um bucomaxilo. Porque eu faço zero. Desculpa os bucomaxilos que parecem dinossauros, mas ele não Zero? Mas talvez acho que por isso que eu parei, que eu falei, isso aqui não é pra mim não, cara. Quando... Você é a imagem do moderno. Então, cara, mas engraçado, eu nunca tive a coisa do bruto maxilo. Pois no que é o que eu chamo, eu quis ser delicada. Meu marido é bruto maxilo. Então, e aí, cara, eu falei, eu comecei, fiquei 10 anos fazendo cirurgia bucomaxilo em São Paulo e muita coisa de implante. O meu irmão já estava fazendo a coisa da estética refinada em cirurgia, periodontia. Periodontia. E implantodontia. E aí eu via que ele estava fazendo a parte estética. Sim. E eu falei, pô, isso é legal. Seu irmão é dentista, família toda de dentista? Família toda de dentista. Assim, minha mãe, meu pai, minha mãe, eu sou a ovelha esposa, negra da família. minha cunhada, todo mundo. Jura? E aí, cara, quando eu comecei a colocar material no Instagram, uma agência que eu contratei na época de marketing falou assim, camarada, sangue aqui não, né? Se o seu Instagram é para paciente, não poste sangue. Aí eu falei, mas eu não sei fazer nada sem ser sangue. Imagina. E comecei a fazer a parte de prótese justamente pela necessidade de entrega de resultado. Falei, cara, eu preciso entregar resultado, eu preciso fazer eu. Ninguém vai saber quem sou eu na cirurgia. Porque aí a protesista que eu indicava que terminava meus casos também não terminava do jeito que eu gostava. Eu falei, eu preciso ir atrás disso. Acontece muito, né? E fui buscar prótese porque eu não via bons resultados com os outros protesistas. Quando você foi buscar prótese, foi num curso de especialização ou você fez uma pós normal? Não, eu não fiz pós, eu fiz imersões e estágios com mestres que eu sigo, como Vitor Clavijo, como Ateliê Oral. É isso que eu falo, que é menos, que é um investimento menor, mas ele é muito efetivo. Cara, né? e assim, eu sou um cara que eu vejo muito, eu tenho muita facilidade em assistir o que o cara tá fazendo e conseguir replicar. É mesmo? Então, cursos que eu procuro são cursos de demonstração. Certo. Eu vejo o cara fazendo e eu falo, isso aqui eu gostei, isso aqui eu sei fazer. Porque o fato, pra mim, eu não sei se é uma coisa de facilidade ou dificuldade. Quando eu vejo vídeos, quando eu vejo alguma coisa, eu acho que é uma dificuldade que eu tenho. Agora, se eu vejo o ato... Tem que ser presencial. Presencial, demonstrativo, eu falo, opa, peraí, isso aqui tá interessante. Entendi. Porque é o ao vivo. A coisa de cortada, editada, eu já tenho uma dificuldade, porque aí eu não sei o time, eu não sei se estou fazendo certo ou não. Eu vi o cara mexer, eu falo assim, eu consigo replicar. Então o hands-on funciona, mesmo que seja no modelo. Porque ele é demonstrativo, nem que seja no modelo. Entendeu? Eu quero ver o movimento, eu quero ver o tempo, quanto que ele demora para fazer aquilo, porque a edição ela tira isso, né? Isso, verdade. Essa percepção. E você sempre acha que está errando. E você sempre acha que você fala assim, cara, não sei se estou demorando muito isso aqui, ou investindo muito tempo nisso, que não precisa, enfim. Verdade. E aí o fato de você assistir, então eu fui atrás disso aí. Eu sou um cara que eu gosto de observar o ao vivo. E aí eu fui pegando Ateliê Oral, que é a clínica dos Marcelos, Sim, conheço. Vitor Clavijo, que trabalhava na época lá também. O Eric Van Duren, que é o mestre do meu irmão, que faz a parte de pério, mas também faz a parte de prótese. Então, foi através disso. E comecei a substituir aos poucos a cirurgia por prótese. Mas você faz clínica, mesmo que seja por... Quem faz clínica hoje é a minha esposa. E aí no consultório. E você? Eu faço só a parte de cerâmica. Só cerâmica. E hoje trabalho com impressa, né? Resina impressa. Sim, sim. Mas hoje eu faço a parte de indiretas, se eu posso dizer assim. É mesmo? Então... Tem restauração, tem adequação, remoção de cárie, limpeza, clareamento, tudo isso a minha esposa faz. E aí eu venho para a parte das indiretas. Mas só de indireta? Só de indireta. Se você pedir para fazer resina composta igual o Thiaguinho faz, Deus me livre. Lixo. Não dá. Imagina que a gente vai achar que é lixo. Não, sai um... Eu falei hoje na aula, né? Se eu fizer uma faceta de resina composta, ela sai exatamente do formato de um preparo. É mesmo? Porque eu tenho na cabeça só preparo. Não acredito. Sai um dente. Me diz uma coisa.
Então, assim, eu vou pensar que você é um dentista moderno, formou na época de 2000, na época da internet, enfim. E aí, quando apareceu a tecnologia digital, você foi logo pegando. Não teve esse negócio assim, do pessoal antes. Eu tenho preguiça, não vou olhar isso não agora. Então, você sabe que tem as duas maneiras de você enxergar quando entrar em algo, né? Sim. E eu não julgo, porque eu acho correto os dois. Sim. O cara que dá a cara a tapa. Sim. E o outro que espera o um outro tempo, se né? fuder pra ele entrar. É isso aí. Não tá errado. Pois é, né? Não tá errado. O jeito que você leva. E eu tava com o Ricardo Kimura, inclusive, falando sobre isso. Eu fui um cara que dei a cara a tapa. Vocês novos dão a cara a tapa, licença. Eu preciso provar, eu quero provar. Vocês gostam disso, inclusive, né? E assim, o que eu vejo? Muitas vezes o provar, como é algo novo, que está mudando, que está chegando, eu posso adequar do meu jeito. Certo. Né? E é lógico, se você pegar e ver o cara lá fazer as coisas e depois errar e você ainda se adequar do seu jeito, também pode ser. Mas eu sou um cara que gosto de ir atrás e ver se dá certo ou não e provar no meu fluxo de trabalho. Então eu fiz isso muito. Aí se não dá certo também, você esquece e não se mas sente... eu fuço. E não fica com raiva, né? Mas eu sou um cara que copio, tá? Eu não sou aquele cara que cria. Sim. Eu vejo mas o que o cara tá fazendo. Você é um ótimo copiador. Eu copio e ajusto, digamos assim. E ajusto pra você, pra sua comodidade. Ajusto pra mim. E quando eu ajusto pra mim e vejo que dá certo pra mim, eu compartilho. Pronto. Aí você dá um insight pro outro, tem se que ele dar, quiser, né? Tem que dar. Porque essa é a época, né, da gente compartilhar. Porque o que é seu, o que é meu e acabou-se. Cara, e tem pra todo mundo. Verdade. Tem pra todo mundo. Porque todo mundo crescendo, todo mundo vai continuar crescendo. Verdade, eu também acho. Eu acho que eu mudei meu paradigma nesse congresso aqui, porque a gente fica num papinho furado de saturação, disso, daquilo, que tem muito, que tem nada. Nossa, a gente tem... Que saturação, que nada, a gente faz tanta coisa. Essa profissão é tão incrível que você só não dá certo se você não quiser. Né? Não tenha medo do seu negócio. Verdade. Não tenha medo de perder paciente. Se você tem medo de perder paciente, quer dizer que o seu negócio não está bom. Verdade. Vai mudar, porque se você está com medo, quer dizer que você já sabe que o outro é melhor. Verdade. É isso mesmo, Marcelo, concordo completamente. Mas voltando com o jeito que você trabalha, de todos os palestrantes que passaram aqui, que eu olhei o Instagram, né? Porque... Realmente, eu sou especialista em ortodontia, adoro a área de estética, mas eu não conhecia seu trabalho e eu fui pesquisar. E o seu Instagram, eu achei assim, nossa, que coisa, como é que ele consegue ser tão leve falando do trabalho dele, misturando com as coisas pessoais, porque você está na academia. E aí eu fiquei com uma puta de uma inveja, por quê? Tipo, 10 horas da manhã o cara tá jogando tênis, né? Filha da puta. Que cara é esse? E eu tô aqui. No padrão, tipo, não tô no consultório, tô sem paciente, é ruim. Pera, break, o que é isso aí? É cerveja? Não, isso aqui não acabou ainda. Pode deixar. Pode deixar, não tem problema. Eu consigo um guardanapo? Eu tô com um chiclete. Dá um guardanapo. Um guardanapo as meninas. Jogar o chiclete fora. O quê? É o quê? Por trás da câmera. Por trás da câmera. Por trás da câmera. Obrigado. Pronto, eu gosto disso. Tá vendo só? Até o podcast. Pode jogar. Posso botar no chão aqui, né? Pode. É. Sim. E aí, puta inveja o cara fazendo academia e tal. E de repente aparece um post que ele fala assim, quem disse que é melhor você passar mais tempo no mocho significa que você vai ter sucesso ou vai ter uma produção boa. Quem disse isso? Quem disse? Cara, engraçado que tudo isso foi em busca de uma melhora na qualidade de vida usando a tecnologia. Quando eu pensei em tudo que a tecnologia pode me fornecer, a primeira coisa, disparado, que ela me ajuda é o ganho do tempo. Então, quando eu uso a tecnologia, eu ganho tempo. Mas, Marcelo, você não demora no planejamento digital? Você já está craque? Demoro. Pois é, que é isso é dureza. Só que aí que tá.
o fato de eu fazer o planejamento, de eu usar todo esse tempo extra cadeira Sim. odontológica, não quer dizer que eu tenho que fazer extra dia, extra consultório. Sim. Muita gente, e aí eu posso falar do sistema chairside, que é você fazer Você a faz fase... chairside? Eu faço chairside, que é a fase clínica e laboratorial ao mesmo tempo. Sim. Ou a gente fazer tudo, né? Só que o conceito chairside ele foi muito mal utilizado no começo. Sim. Que era o quê? Atenda todos os seus pacientes e quando você acabar, você vai fazer o laboratório e terminar 3 horas da manhã. Não Nossa, é isso. gente. Não é isso. A tecnologia está aí para isso. Então, quando eu falo que você, quando for fazer a fase laboratorial, não é que você está deixando de atender o paciente. Você está atendendo ele, você só não está efetivamente com ele no mocho. Sim. Então, quando você tira o paciente da cadeira e fala assim, agora eu vou trabalhar no modelo da boca dele, isso não quer dizer que eu tenho que colocar alguém para trabalhar na cadeira ou eu tenho que colocar alguém para trabalhar no modelo de gesso. Que vou fazer uma comparação. Faça. Você foi lá e estudou para fazer resina composta, igual o Thiago, tá? Certo. O Thiago, se ele fizer 10 facetas, ele vai demorar 4 horas na boca de uma pessoa. Sim, tá? com certeza. Por quê? Porque ele está atuando ali efetivamente, ok? Aí todo mundo pensa, eu atuar na boca do paciente ali na cadeira, quer dizer que eu tô com a bunda no mocho e tá certo, eu tô ralando. Por quê? Porque eu estudei para isso, eu fiz curso com o Thiago, eu aprendi a fazer, então eu vou fazer e vou investir meu tempo ali. Ok. Mas vamos supor que eu faça um curso de resina de faceta indireta. Aí você fala assim, eu vou tirar meu paciente, moldei e vou mandar ele embora. Aí o que eu tenho que fazer? Vazar o gesso e fazer as facetas. Sim. Por que eu tenho que continuar atendendo e depois que eu terminar de atender, eu fazer as facetas? Não faz parte do trabalho? Porque só porque é indireto eu tenho que fazer extra? Mas para isso você tem que complementar aí que a gente vai precisar cobrar também, a princípio, da mesma maneira, no mesmo pensamento, para que você... Claro. Que é isso que a gente precisa dizer. Se você tem que sair do mocho para produzir para aquele paciente, tem que ser o suficiente para manter você fora do mocho. Exato. Agora, qual que é o meu diferencial para que eu consiga precificar mais? Sim, qual? Tecnologia. Porque com o uso da tecnologia eu entrego mais rápido. E o prazo, eu posso precificar. O prazo de entrega tem valor. Tem. Mercado Livre. Qual é seu prazo de entrega? Depende, eu entrego no dia. Se eu for fazer posteriores, eu preparo um lace do marcado inteira, eu entrego no dia. Se eu for fazer faceta de canino a canino, eu entrego no dia seguinte. Se eu for fazer um central, 2 centrais, 4 dentes, eu entrego no mesmo dia. Se eu for fazer uma reabilitação total, aí o cara paga é de segunda a quinta. O cara nem pisca, só paga. É assim, o que você quer? É isso. Você quer prazo ou você quer preço? A gente quer prazo, com certeza. Você pode escolher o preço. Ah, sim. Mas aí eu vou falar pra você, ao invés de entregar em 4 dias, eu te entrego em 3 meses. Pois é. Você escolhe. Nossa, então é o diferencial foi isso. Uma outra coisa que você agrega isso. Nem havia pensado nisso, nessa forma, imagina. Porque aí eu consigo precificar. O fato de eu precificar faz com que eu invista todo o meu dia naquele cara. Então, quando eu atender ele vai estar ali, ele vai ficar esperando enquanto eu estou produzindo. Só que eu vou começar e finalizar no mesmo dia. Tô com inveja. Marcelo, então você me faz pensar que enquanto eu atendo em média 10 pacientes por dia, você atende 5 e cumpriu um mês. Diga isso pra mim, que é pra eu ficar mais sentida. No dia? Não, no mês. No mês? Não. Mas, por exemplo, eu chegar pra um cara... Mas você fica menos cansado? E fazer... eu chegar pra um cara e fazer 4 onlays nele. Sim. Cara, se eu começar e terminar 4 onlays num dia, esse é o objetivo. Porque, vamos supor, numa situação normal de qualquer dentista. Certo. Eu preparo 4 onlays. Sim, faz o... E mando esse cara embora. Faço provisório e mando esse cara embora. Com certeza. Aí demora uns 10 dias. Aí demora uns 10 dias, eu vou chamar esse cara de novo. Sim. Quando eu preparar esse cara e fazer provisório, tá, eu vou demorar, para preparar 4 onlays, tá, eu vou demorar 3, 4 horas. Para colar, eu vou demorar 2, tá? Sim. Só que aí, você pensa o tempo de eu preparar a sala, terminar. Com o provisório, tá?
Porque aí eu não faço provisório quando eu faço no dia. Sim. Aí eu venho, removo o provisório. Não precisa. Aí eu removo o provisório, É um custo boto a o cara menos. na cadeira e cimento. São 6 horas. Pensa no dia. Eu começo e termino ele. E outra coisa. Você manda ele pra casa e ele se eu volta fizer, no outro horário, se eu né, fizer... Marcelo? Hã? Você manda ele pra casa, ele volta no outro horário, ele fica Ou ele na fica. clínica? Ele fica. Fica. Ele fica. Porque aí eu montei toda a estrutura pra isso. Sim, com certeza, imagino. Pensado. Aí eu falei, cara, eu quero que esse cara fique aqui. Se ele não quiser ficar, ele não fica, mas ele pode ficar. Pode pedir um iFood lá e comer, tem cadeira de massagem. Tem cadeira de massagem. Peguei e fiz a porra toda lá pro cara ficar. Cara, E aí, cara, se eu fizer 4 onlays por dia, só que aí é assim, quanto custa uma onlay? Ah, custa 1.000, custa 1.200? A minha custa 3. Claro. Custa 3 vezes mais. Por quê? Porque eu vou começar e terminar no dia pra você. Então, o prazo de entrega, ele muda. Sim. O prazo de entrega eu posso precificar. Mercado Livre, se você escolhe para entregar no dia, o full, não sei o que lá, a package, Você paga mais. Você paga mais. Qualquer coisa você paga mais. Qualquer coisa, verdade. É o custo do tempo. Nossa, Então, muito se bom. eu falo assim, eu consigo te entregar no dia, você vai ficar o dia inteiro aqui. Se puder trabalhar do celular, do computador, traz tudo aqui, vem pra cá, fica o dia inteiro aqui. Se você quiser ir embora, vai, volta no final do dia, também pode. Só que aí você fala assim, então tá, mas por que você não contrata alguém para fazer esses dentes para você? Contrata um cara de laboratório, ele vai fazer enquanto você pode atender outros pacientes. Pra quê? Porque aí eu tenho que pagar esse cara, vai me gerar custo para eu ter que trabalhar mais. Então eu vou trocar 6 meia Mas dúzia. você tem auxiliar, não tem ou não? Tem auxiliar. Tem. Mas assim, incrível como você diminui custo, diminui seu tempo Eu de diminuo atendimento. o custo. Diminui o tempo de atendimento e pode aproveitar a vida, Porque gente. porque eu fazendo 4 onlays ali, eu mesmo fazendo, o meu custo é muito baixo. Nossa, muito. Então a E a conversão. chateação também. Aí a conversão no final do mês, se você for ver, ela é lucrativa demais. Nossa, Se em eu tudo. quanto mais funcionário eu botar, mais eu tenho que gerar. Com certeza, com certeza. E essa foi uma opção. O fato de ser rico para mim é você poder Ter tempo. trabalhar menos. Ter tempo. Porque o trabalhar menos faz com que você tenha tempo para fazer o que você quer, entendeu? Nossa. Aí você fala assim, cara, mas o rico não é dinheiro, porque eu não Não. sou um cara que ganha dinheiro. Puta, um monte de gente que vai ganhar mais dinheiro, mas eu só quero aquilo. Eu não quero mais que aquilo. Entendeu? Você tá- Aí você fala, o barco, não sei o que, a Ferrari, o Porsche dos caras. Eu não quero essas bosta. Também não, Eu quero também ter minha não. vida só e de boa, eu quero tem ter meu gente tempo pra jogar que fica tênis, cara. deprimido porque não tem uma Não. BMW. Para com Vai isso. tomar no cu, não porra nenhuma. Pra quê? Não, cara, Esse glamour, riqueza, né, riqueza tempo. pra mim é ter tempo pra fazer Também minhas coisas, cara. acho, ter tempo. E na odontologia, a gente tem limite. Se eu escolhi trabalhar menos, eu tenho limite. E aí você chega, quando você chegar aos seus 50 anos, você vai estar bem, não vai estar doente, né, Marcelo? Tomara que eu esteja igualzinho, Também trabalhando o mesmo tenho tanto que eu quero. certeza, Acabou. tenho certeza, imagina. E quando eu vi isso, eu digo, gente, ele consegue, a gente tem que conseguir, não é possível. Cara, mas não foi uma coisa de tipo, eu vou conseguir isso. Não, foi natural. Foi indo A natural. pandemia ajudou, sabia? Foi mesmo. Porque na pandemia a gente começou a trabalhar menos, né? Com certeza, E mas aí eu também vi o- quando voltou, É. parece que o mundo tinha acabado. Então, mas aí que tá, eu não voltei. Não voltou, porque aí- continuou no mesmo ritmo. Porque aí quando eu comecei a trabalhar pouco, eu vi que Você aquilo ali disse, era "Tá." salutar. Isso. E aí eu falei, beleza, eu vou continuar nisso aqui e vou agora Se isso usar o me meu tempo sustentou- como diferencial, o prazo. Nossa. O prazo de entrega. O prazo de entrega pra você vai ser esse, eu consigo te entregar assim. Você, paulista, imediatista pra caralho, todo Sim, mundo, empresário, todo mundo. cara, eu te entrego hoje. Porra, que legal, cara. Ele Pronto. vê o valor nisso Claro. e aí você precifica. Mas quando você começou, qual foi o primeiro equipamento que você investiu mesmo? Fora o aparelhamento digital de planejamento, que provavelmente você tem um software legal para trabalhar Sim. digital, a impressora. Você já entrou na primeira linha de impressora 3D? Primeira coisa que eu comprei foi o scanner. Foi o scanner. E tava caro pra caramba, Marcelo. Tava. Ah, E aí, agora cara, que melhorou. Sabe o que é mais legal? Eu comprei o scanner e não sabia o que fazer com aquela merda. Pois é, eu fico imaginando. Eu fiquei escaneando os caras lá e eu falava, pra que serve essa bosta, cara? Porque escanear era difícil, eu não sabia. Aí eu Demais. escaneava os caras na primeira consulta E não e, usava? e depois moldava. Porque eu sabia moldar. Aí eu falei, que
puta, me fudi. Como é que pode isso? Aí eu falei, eu preciso saber pra que serve, cara. E aí eu falei, serve pra substituir a moldagem, mas... E eu falei, eu não onde foi preciso. que você foi buscar isso? Tempo. Pois é. Porque aí eu comecei a ganhar tempo com ele. Porque não dá pra gente investir no digital sem ter tempo pra estudar? Não, eu comecei a ganhar tempo com o scanner. Por Com o exemplo, scanner, como? eu escaneava e mandava pro laboratório. Ah, tá. Entendi. Desenha pra mim e volta. Ah, entendi. Aí eu começava a imprimir. Aí eu via que... Aí veio a impressora. Falei, vou comprar impressora, porque aí o que acontece? Você molda pro cara, você precisa do motoboy e mandar pro cara. Claro. Aí eu comecei a escanear, mandava pro Imprimir. cara, Ah. ele fazia o desenho, tá, não sei o que, fresava e mandava pra mim direto. A peça praticamente pronta. Ou comecei a usar laboratório da Romênia. Sim. Você vai lá tal, aí eu falei, cara, isso aqui vale. Ou pacientes com facetas antigas, volumosas, que Sim. para eu começar um design, eu tinha que tirar primeiro. Tira tudo. Então, quando você tira tudo e escaneia, você já tem ali pronto para desenhar no computador. Sim. Aí você fala assim, cara, eu consigo ganhar todo esse tempo aí numa consulta só, entendeu? Então, eu vi que tudo que eu comecei a entender do digital foi o ganho do tempo. Mas você estudava o digital na hora do consultório, então? Não estudava. Não estudava? Foi falar assim, cara, onde esse fazendo. cara pode me ajudar? Sim. Aí você começa a ver, fala assim, cara, tá, se eu tenho isso através de um arquivo, e-mail, ele vai mais rápido. Vai mais rápido, o cara pega, tal, não sei o que, aí você pensa. Você fala, aonde que isso aqui me ajuda? Ah, então isso quer dizer que se eu te mandar, isso conversa com o laboratório, Sim. se eu te mandar isso e aquilo, você consegue sobrepor as imagens, tal, isso, você me manda o arquivo tal, aí você começa a fazer... Pensar nesse pensar, fluxo, né? você começa a pensar. Então, você pensando, você vê que o cara te ajuda. Então, a tecnologia, muito mais do que ter, é entender. Pois é. Porque a partir do momento que você entende, mesmo Nossa. sem as ferramentas, você pode usar. Entendeu? Isso, verdade, verdade. Marcelo, a gente vê isso na ortodontia hoje com os alinhadores. E que a gente começou a estudar os softwares de planejamento. Que aí a gente só manda, eles imprimem e Total, acabou. cara. Sou eu que mando no meu Você vê o planejamento. resultado final antes de Sim. vir as plaquinhas. Sim, com certeza. E se der algum problema, sou eu que administro, sou eu que sou a ortodontista. Exato, você Não tá é uma vendo lá o empresa. negócio. É isso mesmo. É um desafio, realmente. Não é fácil para quem é de outra geração. Não é fácil. Eu digo isso para você Não é. pessoalmente. Por exemplo, o meu pai, ele é um cara que Imagina. ele tem uma dificuldade, tá com 70 anos. Ele tem uma dificuldade de enxergar não o ser digital, mas o entender. Sim, Porque assim, você ser digital quer dizer você ter as coisas, né? sim. Mas você entender e usufruir é mais difícil. Então assim, ele tem uma dificuldade gigantesca, porque o dele é assim, time que tá ganhando não se mexe. Entendeu? Verdade. Então ele fica lá na dele. Eu vou fazer o que eu aprendi a fazer, ponto, acabou. O meu pai foi um cara que eu falava pra ele o tempo inteiro de atender menos. Falei, cara, o meu pai é de hora em hora, das 9 às 9. Sim. Aí eu falei, cara, você não precisa. Ele falou, mas eu não faço esses trabalhos que você faz. Aí eu falei, você faz pior. Você é um puta reabilitador. Verdade. Você prepara a boca inteira de todo mundo aí, cara. Aí ele falou, não consigo. Aí entrou a pandemia, ele começou a atender 3 pacientes por dia, porque era assim, ele falou, aquilo que você falou lá, não é que você tinha razão? Porque você começa a gostar, né? Não é nem gostar. Ele via que faz no final bem. do mês ele recebia a mesma coisa. É a mesma coisa. O cara paga em cheque, prestação, tá parcelado. É isso mesmo. Não tem por que você atende ele o dia inteiro, Isso mesmo, Marcelo. entendeu? É isso E aí ele mesmo. viu que dava para fazer. Na ortodontia, eu não sei como isso é possível, porque a ortodontia é manutenção, né? Mas Então, aí assim, eu não depende sei de como como, você lida com isso, porque a gente não pode banalizar demais os procedimentos. Então, cada profissional atua de um jeito, porque a ortodontia virou um comércio assim indiscriminado e baixou muito o preço, né? Mas não é todo mundo que é assim. Não é Então, todo mas, mundo por exemplo, que é dessa forma. como que você faz através de manutenção? Porque aí, assim, já teve de tudo já, né? Não sei como é que tá agora. Já, Tipo de cobrar mensalidade, aquela coisa... eu Ou vendo depois preço trabalha com preço cheio. eu Então, vendo o preço cheio, você teoricamente não precisa atender 25 pacientes. Não, Sabe de aqueles, jeito nenhum, lembra eu que já tinha fiz isso. aqueles 15 minutos de atendimento? Foi mais. Colocava uma equipe lá pronta Absurdo. e atendia. É um absurdo. Absurdo. Isso acaba com você, Cara, você não no final consegue do dia você tá planejar, podre. você tá podre. E é uma responsabilidade grande, porque depois você atrasa planejamento, a mecânica não dá certo.
Então você tem que ter atenção, o paciente que vai com você tem que entender que você precisa de atenção, precisa de mais tempo. Então. E eu não atendo mais, eu atendo uma hora. Hoje eu acho que trabalhar com preço fechado é legal. É muito. Porque aí você pode usar o seu dia. Aí eu chamo ele a hora que eu preciso, eu não fico marcando 30 dias, porque a movimentação ocorre uma semana. Então a outra semana é só para recuperação celular e depois você manda ver de novo. Então é assim que eu trabalho e também. E talvez com tecnologia você diminua... Mas eu também quero atender 1, 2, 3 pacientes que ainda não consegui. Mas assim, você usando a tecnologia, talvez você diminua a quantidade de mão de obra. De mão, com certeza, que é isso que a gente precisa. Diminuindo a mão de obra, você diminui custo. Com certeza. E aí, você diminuindo o custo, você tem um lucro maior, aí você pode atender menos. Com certeza. Marcelo, vocês... A não ser que você enxergue assim, tipo, eu almejo ser a trabalhar. Eu não almejo não. Eu não almejo não, eu quero aprender com vocês. E aí, engraçado como a gente não tem essa visão, porque eu sou da época que tinha que trabalhar até 10 horas da noite, senão não tinha trabalhado, né? Era essa a nossa visão. Mas graças a Deus vocês apareceram para mostrar que existe outro jeito. E eu sou assim, simplista também, eu não preciso estar com carro importado, não preciso de nada disso. Sabe o que eu uso hoje como definição de sucesso? Sim. Isso é muito legal, porque a gente já teve ao longo da vida aí várias definições, sim, né? Com certeza. Hoje eu tenho uma que eu adoro. Qual é, Marcelo? Sucesso para mim é poder escolher o que não fazer. Uf, demais esse, com certeza. É cara, dizer não é mesmo. Eu falo assim, cara, isso eu não quero fazer. Se eu posso fazer, se eu posso escolher o que não fazer, isso para mim é sucesso, cara. Verdade. Porque tem gente que muita fala assim, se eu pudesse, eu não posso, entendeu? Horrível, né? Deve ser eu deprimente. Quero poder escolher o que não fazer. Com certeza. Eu já tive essa fase, a gente não pode escolher. Pô, eu trabalhei no Bucomaxilo, trabalhando como auxiliar. Aí você pergunta, cara, o que eu tô fazendo mas aqui? Isso aí é uma questão de você construir. Verdade, Marcelo, concordo plenamente com você. A gente aprende muito com vocês têm ensinado muito a gente. Muito obrigada, viu? Essa geração veio para abrir muitas portas, a gente não pode, a gente tem que estar junto mesmo. E o digital está muito rápido. E depois da pandemia, a gente... Muito rápido. O que está acontecendo hoje, amanhã já é diferente. Agora vai vir essa coisa de inteligência artificial ainda. Puta que vai dar uma merda isso aí, cara. Eu imagino. Eu nem sei como me preparar para isso. A gente tem os nossos filhos ainda para se preocupar, né? Dá até medo. Dá medo. Você tem filho? Eu tenho 2 filhos. E os meninos? Cara, beleza, 10 anos e 7. São meninos? O Guigo de 10 e a Júlia de 7. Que bom, que bom. Mas a sua mulher também tem essa tendência de não atender muito também. Cara, também não, porque aí ela fica com as crianças na parte da manhã, leva pra escola e depois vai pro consultório. Então a parte da manhã é off também. Que bom. A não ser que tenha um caso... Aí dá pra fazer as fotos legais do Instagram. Cara, vem que vai. E é legal ver esse Instagram, porque a gente fica assim deliciando-se. Gente, eu quero essa vida. Marcelo, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Eu te agradeço demais a sua disponibilidade, a sua disposição. Obrigado. O Congresso Cearense fica honrado de ter a presença de vocês aqui. A diretoria da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Eu tenho certeza que você vai aproveitar esse happy hour. Muito obrigada. Daqui a pouco, cadê a Alice para pegar o Marcelo? Vou já te levar. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, foi um prazer. Viu? O prazer foi meu. Valeu. Tchau, Marcelo.